Então você realmente está querendo saber mais, né? Sobre como lidar. Em algum momento da sua vida você teve alguma situação com o seu pai, não, não soube lidar e está querendo buscar uma clareza e entendimento para isso. Então, se você quiser saber mais sobre isso, aproveite e não saia desse vídeo. Mais do que isso, já se inscreva nesse canal, ative seu sininho de notificação e vem fazer parte desse canal que está crescendo cada vez mais, tá certo? Então, você teve esse conflito com o seu pai, horas na infância, horas na adolescência ou até mesmo após, né, a fase adulta. Eu também ao longo do vídeo vou deixar um relato sobre a minha história para te fazer, né, mostrar para você que tudo isso é possível, transmutar e transformar. E o que eu quero dizer com isso? Então, às vezes seu pai foi muito ausente, ou então muito bravo, muito sério, teve comportamentos que você nunca aprovou e você tá carregando esse ódio, essa angústia, esse mal-estar aí ao longo da sua vida e acha que isso é certo porque você simplesmente está muito magoado com isso, né? Ou magoada, né? E não quer, e talvez não consiga se libertar desse sentimento, porque na verdade a raiva você pode estar sentindo, mas na verdade o que é realmente é você estar sentindo uma dor tão forte que te dá raiva. Porque o que acontece? A gente tem os nossos pais, né? Eles são as nossas bases. E quando essa base é ferida, atingida e ela é rompida de alguma maneira, a gente se torna pessoas rebeladas, revoltadas, irritadas. E muitas vezes a gente desconta na nossa vida, desconta nos outros, nos nossos colegas, pessoas ao nosso redor. E a gente fecha o semblante, né? Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês? Para que você, quando você identificou que você realmente teve essa frustração com o seu pai, mas já faz tempo, isso são águas passadas e também tem isso, viu? Às vezes até o teu pai sabe que falhou e ele, pós anos, tenta tentar uma reconciliação com você. E você já tá naquela dor há muitos anos e você fica resistente a tudo isso. Então, isso vai te impedindo de olhar para isso com carinho, para realmente, você às vezes quer se fechar, não quer aceitar esse contato. Então eu digo para você, faça esse exercício de coração, tá? Porque eu acredito que isso vai melhorar em muito a sua vida. Que é o seguinte, coloque a mão no seu coração por um instante, reflita sobre tudo aquilo que você viveu com o seu pai. Coloca ali que você sentiu muita raiva, que você sentiu. Se você sentir mais, escreva. Eu acho que quando você escreve, você traz para a consciência. Do inconsciente vem parar na consciência. Então escreva também o que você passou, como você se sente, que você não quer mais, que você realmente quer mudar isso, ou que você não consegue ter forças para lidar com isso, que você gostaria mesmo de ter uma relação saudável com o seu pai, porque no final das contas você o ama ele. Mesmo que você aí, que está me assistindo agora, pega e acha que você está com tanta raiva que você é humanamente impossível amar o seu pai, eu tenho certeza que quando se ele trazer carinho e um pouquinho de alegria para você, você já cede. Porque a verdade é essa, como você pode rejeitar o seu pai e a sua mãe, né? Nesse caso, o pai que também te trouxe para a vida. Após você fazer esse exercício, você pegue, se você escreveu tudo isso, você pegue, vai para um lugar, seja externo ou uma área da sua casa, que você possa fazer isso, tá? Você pega um isqueiro para você queimar esse papel. Então você vai pegar ali o papel, vai querer queimar ele e antes de você acender, você vai colocar assim: eu destruo, eu decreto, né? Eu destruo todos esses sentimentos negativos que eu venho carregando por meses, por anos, dias, meses, anos, que a partir de agora eu entrego na força da espiritualidade, eu entrego para Deus. O que tiver que ser, vai ser. E você faz esse exercício.
Faça, isso é uma maneira, pode parecer que é simbólico. Ah, mas eu vou escrever isso no papel e vai resolver? Vai. Por quê? Porque você está declarando essa energia, esse sentimento para alguém, você está escrevendo e você está confessando aquilo que você sente. Você vai tirar da mente, porque você escreveu. E a partir disso você vai queimar. E tudo isso com a certeza que você não quer mais isso para aquilo para tua vida. Pode ser que pessoas muito mais resistentes com os pais demorem um certo tempo para produzir e para fazer isso. Mas depois de um certo tempo, ela vai trabalhando esse exercício de uma maneira que vai conseguindo, né, fazer esse movimento. Após você ter feito isso, quando você tiver acesso e contato com o seu pai, em alguma situação, seja de contato de família, ou às vezes faz anos que você não fale com ele, você busque olhar com entendimento para a vida dele. Entender por que de fato ele foi daquele jeito. Será que os pais dele, como tratou ele? Como será que foi a criação do meu pai? Às vezes a gente quer olhar só para a nossa vida e esquece que ele também foi uma criança, ele também foi um filho. E a gente não sabe o que ele passou na infância dele. Então, quem é nós que estamos vindo depois para julgá-los e massacrá-los? Então, nós temos que ter essa clareza e entendimento também. Nós somos filhos, não pai dos nossos pais. Então, é isso que você tem que colocar na sua mente. E após você ter feito isso, você sempre, quando tiver a oportunidade de ter o contato com o seu pai, talvez essa pessoa também não mude, não crie expectativa, talvez ela seja sempre do mesmo jeito. Mas quem muda e deve mudar é você, porque você já ganhou essa consciência. Acredito eu que por você estar me assistindo aí hoje, você já está ganhando novos olhares para a vida sua e do seu pai. Então tá, aí você vai fazer esse movimento, quando você tiver oportunidades de contato com ele, você mude a forma de agir com ele. Se antes você era agressivo, você vá numa onda melhor, vá mais tranquilo. Se antes você era aquele filho que ou filha que queria sempre rebater o seu pai, criticá-lo, apontar, julgar, vá com outro comportamento. Vá mais leve, silencie, por mais que você queira falar, evite. Toda vez que você fizer essas formas, você vai mostrar para o seu pai de alguma maneira, ué, mas essa pessoa mudou? Ela não tá mais sendo aquela pessoa reativa que ela era? O que aconteceu? Talvez daí você gere o movimento que ele tanto precise mudar, né? E ele vai começando a agir diferente. E eu digo para você que isso acontece com é tão verdade isso, porque eu passei isso na minha vida. Então vou fazer um breve relato para vocês entenderem. Eu, na minha adolescência, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com o meu pai. Por quê? Porque ele se separou da minha mãe, teve motivos, enfim, e eu não apoiava as atitudes dele e eu tive muita dificuldade, muita resistência. Cometi falhas a ponto de falar coisas muito pesadas para ele na minha adolescência. Então por isso que eu falo, hoje quem vê eu aqui com esse rostinho, né? Paz e amor, mal imagina que há muitos anos atrás eu realmente era muito, muito reativa e uma opinião muito pesada. Aí eu comecei a inverter. Eu tive algumas ajudas ao longo da vida, fui buscando conhecimento, fui buscando clareza, fui começando a perceber quem era meu pai. Estava às vezes, né, na vida e entendia, né, que ele estava passando por uma situação que às vezes era da infância. E chegou um certo tempo que eu pude perceber assim, não, mas espera aí. Eu tô falando tanto mal do meu pai, eu estou julgando ele tanto, mas a história dele é muito séria, muito pesada, né? Ele viveu tantas coisas que eu ainda nem vivi. E talvez eu acho que eu nunca vou viver. E de fato eu não vivi. E eu tô longe de viver o que ele viveu naquela coisa. Então, uau! Que fibra e força meu pai teve. E eu comecei a olhar o meu pai tirando o foco das falhas, né? Eu comecei a olhar para ele com um olhar de, putz, ele é um paizão. E até me emociono aqui no vídeo porque isso é tão verdade
que quando eu comecei a olhar para ele, eu de outros olhos parei com o julgamento e comecei, né? É claro que a gente entra num movimento de falha, de erro e acerto, né? A gente às vezes deixa exacerbar ao longo do tempo, mesmo quando a gente ganha consciência. Mas quando eu comecei a mostrar para ele que eu estava diferente, ele mudou. Então, nossa relação era assim, ó, nem aparece aqui nesse vídeo, tá? E a gente começou a fazer isso aqui. E hoje a gente é assim. Então, hoje eu respeito ele, mesmo ele com todas as imperfeições que ele tem, mesmo com a história que ele teve de vida. Eu honro cada detalhe, por quê? Porque ele é uma pessoa do meu sistema familiar e ele me trouxe para a vida. Eu dependi dele para que eu hoje estivesse aqui também. Quando a gente reconhece para tudo isso e olha para tudo isso com um carinho, a gente ganha entendimento, gratidão e, consequentemente, a nossa vida expande. E pai é mundo, né? Pai leva a gente para o mundo. Então, como eu vou ficar em guerra eterna com meu pai? Para que isso? Se eu quero ganhar o mundo, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa abundante. E o nosso pai é o que nos impulsiona para o mundo, porque o pai ele é a força, ele é a vitalidade, ela é aquela pessoa que chega, né? Qual que é a postura normalmente dos pais na casa? Às vezes os filhos, eles dão uma pincelada na mãe, mas quando chega o pai, eles falam, uau, olha meu pai aqui. Então, gente do céu. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Então, se você, por alguma eventualidade em sua vida, não está sabendo lidar com isso, busca ter esse entendimento. Se você precisar da minha ajuda para que, né, você consiga lidar com esse emocional, não está sabendo lidar, aqui no link da descrição tem um WhatsApp para que você possa entrar em contato e ali a gente pode agendar, te explico com mais calma sobre consultoria, sessões, porque a gente precisa renovar esses sentimentos. E de coração mesmo, tudo que eu falei para vocês aí, eu acabei passando também uma parte disso. Então eu acredito que quando a gente se renova sobre alguma situação que para nós antes era impossível, as maravilhas acontecem. Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero de coração que tenha feito sentido em sua vida. Nunca se esqueça que por mais difícil que seja a relação sua do seu pai ou até mesmo aquele abandono que você não tem contato com ele, mas saiba, coloca no seu coração, eu tenho tudo aquilo que foi suficiente para mim. Se teu pai por alguma eventualidade já não está mais aqui entre nós ou realmente você não tem mais o contato com ele, se liberte desse rancor. Veja que você tem exatamente o essencial e o mais importante, porque você teve a vida, ele te deu a vida. Depois dessa guerra de 300, milhões de espermatozoides veio você. Então, só por isso já seja grato. Que a partir disso eu tenho plena certeza que a sua vida tende a melhorar e muito. Combinado? Um grande beijo em seu coração e até o nosso próximo vídeo.